Visão Crítica. Olá, hoje no nosso Visão Crítica nós vamos fazer um desenho das perspectivas, já que estamos no final do ano de 25, para 2026. Lembrando a vocês que 2026 tem eleições para presidente da República, para 2/3 do Senado, cada estado, cada unidade federativa, porque nós temos 26 estados e o Distrito Federal tem direito a 3 senadores, vai ser a renovação de 2. De todas as 27 unidades federativas dos governadores, das 26 Assembleias Legislativas e da Câmara Distrital, que é do Distrito Federal. E eu acho que não esqueci nada, eu acho que são essas as eleições. Então, nós vamos renovar toda a Câmara dos Deputados. Então, portanto, todo o Legislativo, lembrando que no Senado 2/3, e os cargos de Presidente da República e governadores de Estado. Bem, a ideia, portanto, nossa é aqui hoje no nosso programa com a professora, vou apresentá-los, a professora Luana Tavares. Muito obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. O professor Rodrigo Prando e o professor José Álvaro Moisés. Eu sei que não quero que a professora Luana seja uma pitonisa grega, mas olhando, já que nós estamos nos estertores de 2025, diria o Fiore Giliotti, célebre locutor: no apagar das luzes, fecham-se as cortinas, mas estão se abrindo as cortinas para 2026. Como que a senhora vê, claro, dentro do que é possível hoje nessa conjuntura, o que será o ano de 2026 para a senhora? Boa noite, professor. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todos que nos acompanham, com o professor José, professor Rodrigo. Obrigada pela presença aqui, pelas trocas que a gente vai ter. Bom, 2026 eu acho que vai começar já como um ano intenso para a sociedade como um todo, para nós que atuamos com política e para o nosso país, A gente tem eleições, como você bem trouxe, professor, são eleições importantes, porque a gente está falando aí de a possibilidade de uma mudança ou de permanência do presidente da República, das casas legislativas com alterações consideráveis, nos estados também, eleições governamentais e eleições para deputados estaduais. Então, é um momento em que a sociedade deve parar para discutir as prioridades. Porém, a gente sabe que no ano de eleição há uma série de efeitos que nós sentimos no decorrer do ano. Primeiro, é uma paralisia em relação à agenda nacional. Há diversos temas que a gente vai carregar agora de 2025 para 2026 e que seria uma expectativa da sociedade que esses temas fossem endereçados. Só que isso conflita ao mesmo tempo com uma agenda que ela começa já a ficar estrangulada por conta do processo eleitoral. A definição das candidaturas, a gente sabe que, pensando aqui um calendário, fazendo uma perspectiva de calendário, logo no início do ano, no retorno do recesso, se intensifica muito as discussões em relação às candidaturas para presidente e para os governos estaduais, e essa organização também das campanhas estaduais, ela diz muito regionalmente em relação ao impacto nas campanhas e candidaturas para a presidência da República. A gente tende a levar o nosso olhar, quando fala de uma candidatura nacional, somente para as decisões partidárias, para as articulações políticas feitas dentro e entre os partidos, porém, a regionalização do voto, ela acaba influenciando muito as eleições nacionais, e por isso a eleição para governos estaduais também são muito importantes no momento de se fazer essas alianças para as candidaturas nacionais. Então a gente vai ter, logo depois do recesso, depois do carnaval, uma movimentação muito grande, a definição, principalmente em relação aos governadores. A gente tem aí pelo menos 5 governadores como nomes cotados para serem candidatos dentro da centro-direita, mais na centro-direita. Na centro-esquerda, a gente não viu nenhum nome até hoje emergir. Desde 89, né, Desde 89, até porque a gente tem uma liderança na esquerda que é muito centralizadora, não formou uma sucessão ou não formou outros partidos também que representam esse campo político, nomes fortes e preparados já para uma candidatura.
Então, na centro-direita, a gente tem Tarcísio, aqui em São Paulo, Caiado, de Goiás, Zema, em Minas, temos Ratinho Júnior, no Paraná, e Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul. Obrigada, professor. Eduardo Leite. Então, 5 governadores que têm se manifestado ou com desejo ou já com pré-candidaturas, ou no caso do Tarcísio, que dependia de uma série de decisões e principalmente da definição em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Então, essas definições em relação a, pelo menos esses 5 estados já vão ficar bem claras. Em outros estados a gente já sabe até a posição ali de quem são candidatos, se vão para reeleição, se não vão, mas nesses 5 estados, como há uma intenção de participar do debate nacional, a gente vai depender dessa janela partidária que acaba ali em meados de março, para entender se eles vão deixar os cargos e competir no cenário nacional como pré-candidatos à presidência da República ou se eles se mantêm. Isso já traz, Vila, um pouco de definição, né, um pouco mais de clareza em relação aos nomes, porque desde 2025 agora a gente tem carregado essa discussão para entender quem vai ser o nome a carregar herdar, né, esse contingente bolsonarista, se vai ser Flávio Bolsonaro ou se ele vai estar numa chapa com outro nome como Tarcísio, por exemplo, como cabeça de chapa, ele como vice, ou se ele vai ser a cabeça, vai ter outro vice, e se esses outros nomes vão se candidatar também. Então, acho que essa é a primeira grande perspectiva para o ano. E em relação à agenda, né, saindo um pouco do debate político, em relação à parte mais técnica, né? Temas que a gente está carregando de 2025 para 2026. Algo ainda em relação à agenda eleitoral do governo, né? Talvez o governo Lula ainda tente injetar um pouco mais de medidas que beneficiem a sua base. Ele já, né, no ano de 2025, teve o benefício de conseguir aprovar a isenção do IR, que foi a grande bandeira, mas ainda assim pode se tentar, ao longo dos primeiros meses do ano, injetar mais algumas medidas que beneficiem diretamente alterações do Bolsa Família ou algum outro tipo de benefício. E, em contrapartida, existem agendas que estão soltas e que faziam parte da programação do governo relacionadas a cortes de gastos e relacionadas também a um rearranjo ali em relação à eficiência do Estado, como, por exemplo, a reforma administrativa, que é uma pauta muito importante, que estava entre as prioridades, um recorte dela, que era a questão dos supersalários, no pacote de medidas, né, de corte de gastos que foi anunciado no final de 2024. Porém, ao longo do ano, o governo não colocou energia nessa pauta, mas ela é muito importante, até aqui já trazendo um pouco de opinião, uma medida muito importante que deveria estar entre as prioridades para esse ano de 2026. E também a questão da segurança pública, obviamente, já abrindo aqui, falando desse tema novamente, porque ele está sendo o tema que herdado de 2025 e de outros anos, mas principalmente perto da eleição, né, no final de 2025. Para 2026, a direita provavelmente vai conquistar ainda mais esse carimbo, né, de detentora das soluções ou fiadora desse tema, e o governo vai, de alguma forma, provavelmente tentar se colocar em contrapartida para balancear as críticas que vai receber durante a eleição. Então, só para começar, vou encerrar aqui porque tem muito a se falar, mas também deixar para ouvir nossos colegas e compartilhar outros comentários depois. Professor Prando, e aí, o que é possível na sua leitura nós desenharmos, já que estamos no final aqui de 2025, politicamente o ano de 2026? Senhor Vila, obrigado novamente pelo convite, pela confiança. Luana, Zé Álvaro Moisés, prazer estar aqui com vocês. Bom, 2026 é ano eleitoral. Lula vai fazer o brinde de Réveillon do dia 31 para o dia 1º. No dia 1º ele vai acordar pensando em primeiro lugar em reeleição, em segundo lugar em reeleição, em terceiro lugar em reeleição, tá? Eu costumo dizer o seguinte: em 1989, quando eu tinha 11 anos de idade, já torcia para o São Paulo, tá? Já torcia para o Tricolor. Quando eu tinha 11 anos de idade, o Lula era candidato. O ano que vem, eu terei 48 anos de idade e o Lula será candidato à presidência da República. O professor Zé Álvaro Moisés, ele é o nosso especialista em qualidade da democracia.
O Lula perdeu no segundo turno para o Collor. O Collor não terminou o mandato, assumiu o Itamar. Mandato tampão do Itamar, nós tivemos o Fernando Henrique ganhando em 94 e 98 no primeiro turno do Lula. O Lula ganhou no segundo turno do Serra e do Alckmin. Depois fez a Dilma, sua sucessora, 2 vezes, não terminou o segundo mandato. E quando o Lula estava preso, o Haddad chegou ao segundo turno. De maneira muito simples, e ganhou agora no segundo turno do Bolsonaro em 2022. Agora, né? Perto dessa trajetória é agora, é muito mais próximo. O entendimento muito claro, o PT perde no primeiro turno, nunca ganhou no primeiro turno. Quando ele ganha no segundo turno. Então a gente tem provavelmente um desenho, a não ser que algo inédito aconteça, de um segundo turno, com o nome que, como colocou Luana, é presente na esquerda, no campo progressista, que é o Lula. E no campo da direita, centro-direita ou da extrema-direita, tem muitos candidatos. Então, assim, de um lado, ter um único candidato como Lula, até pela sua idade, pode apresentar algum problema, não é bom. Mas no lado da direita, ter tantos candidatos também pode não ser tão bom. Inclusive, há quem diga que possa ocorrer, eu acho difícil, como eu disse há pouco, até uma vitória do Lula num primeiro turno se fragmentar muito esses candidatos no campo da direita ou sem direita. Como eu disse, eu duvido. A questão bem colocada por Luana e que é uma pergunta, fica naquilo que o Florestan Fernandes, né, escreveu no Brasil em compasso de espera, né, mas o Brasil está em compasso de espera de entender quem herda esse espólio político eleitoral do Bolsonaro. E só para pegar este personagem, Jair Messias Bolsonaro, professor Vila, professor Zé Álvaro, professora Luana, o Lula 3, o terceiro mandato de Lula, teve praticamente 3/4 do Bolsonaro presente. Do primeiro dia que o Lula começa a governar, depois de eleito, e tem aí o 8 de janeiro de 23, até o final de 2025, com a condenação e a prisão de Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, foram praticamente 3 anos de presença incessante de um ex-presidente na vida política nacional. A gente até poderia usar uma palavra um pouquinho mais arrogante, mas a presença do Bolsonaro obnubilou a política brasileira. Cabe, então, para que o governo Lula tenha uma condição de desobnubilar, né? Desobnubilar, tirar esta figura para que se possa avançar. Então, é uma situação em que nós temos, para muitos no campo da direita e centro-direita, é uma dificuldade, porque concorrer com o Lula, que é a marca política, o nome comunicado mais forte da nova república, não é simples. Por exemplo, Luana também trouxe aqui à tona o nome do governador de São Paulo, Tarcísio. O governador Tarcísio tem 2 opções: a ousadia de concorrer com Lula ou a paciência histórica de fazer mais um segundo mandato e depois se credenciar à presidência da República. Ele vai decidir, mas não é uma decisão só dele, né? O campo, né, das costuras políticas tem, até esse momento, um nome que se coloca como herdeiro do pai. O professor Vila mesmo colocou, né, que Bolsonaro não confia em ninguém, a não ser nos poucos filhos e que ele não tiraria. Quer dizer, este nome é um nome que de fato estará presente no ano que vem? Não sei. Acho que o Flávio Bolsonaro tem uma coisa que é uma vontade, óbvio. O prefeito do menor município do Brasil tem vontade de ser presidente da República. Não tem as condições objetivas. Agora, tem algo que Flávio Bolsonaro não tem e que Lula e o seu pai têm, que é sociologicamente muito relevante: carisma. Ele não tem carisma. Num debate, eu não sei se ele sustenta um debate com o presidente Lula. Agora, pode ser que sim. Agora, pode ser também um balão de ensaio, porque ele disse que ele herda um projeto político e que vai levar, mas logo depois ele disse que a sua candidatura parte de um projeto para ter um preço. Exato. Quer dizer, leilão. Então, aí que tá. A gente não pode dizer que o bolsonarismo nunca coloca com muita franqueza o que pensam, né? O presidente sempre disse, né? O filho também está dizendo. Então, assim, quer dizer, preço, quer dizer, a política, professor Zé Álvaro Moisés, a qualidade da política tem preço? Ou ela deveria ter valor? Valor cívico, valor de cidadania. E aí eu não quero me alongar, eu quero dizer o seguinte:
Para muita gente, a grande questão, professor Vila, professor Zé Álvaro, Luana, não é a presidência da República, mas é justamente o Senado. A renovação de 2/3 do Senado, em que o sonho, claro, evidente, da extrema-direita é o quê? Impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. E professora Luana já colocou, a gente pode fazer críticas a ministros do Supremo. São ministros do Supremo, mas não são seres supremos, imbatíveis, não isentos de crítica, mas criticar um ministro do Supremo, uma decisão monocrática, é diferente de dizer que ele deve ser queimado em praça pública, que a sua família tem que ser morta, que ele tem que ser decapitado, sequestrado ou torturado. Isso não é crítica, isso é crime. Então, os movimentos que no final de 2025 realizados dentro do Supremo também são movimentos no tabuleiro para se defender de possíveis impeachments. E não impeachments por crime de responsabilidade de ministro, mas pelo ministro que cumpre as suas funções jurisdicionais. Então, professor Vila, é uma eleição importante, e aí eu termino dizendo o seguinte: eleição tem uma temporalidade histórica. Tem um antes, tem um durante e tem um depois. Antes, a gente tem que acompanhar e escolher aqueles melhores, sabe, Luana, aqueles líderes. Liderar é mais difícil que chefiar. Chefe manda e as pessoas obedecem porque tem medo. Líder, ele comanda, dirige e orienta. Então a gente tem escassez de líderes. Então a gente tem que escolher antes líderes. No dia da eleição a gente tem que votar com consciência e tranquilidade, sem medo de ser agredido, como eu vi um cachorrinho próximo de onde eu voto, na Universidade de Mackenzie, ser agredido a chutes porque estava com uma roupinha vermelha. Eu acho que isso deslustra a civilidade que nós conquistamos. E tem depois da eleição, depois. Ulteriormente, você acompanha e cobra o mandato. Então a gente tem que entender o seguinte: política existe para que os conflitos sejam resolvidos com diálogo, dentro da lei e por meio das instituições. E que discursos que atacam as instituições, atacam a política e atacam os políticos não contribuem com a qualidade e com a força da democracia. Eu queria dar uma notícia não muito boa, professor Prando, mas quando o professor nasceu, a final do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu para o Vasco no Morumbi 1-0. Não, mas eu sei, mas eu não preciso declinar falar disso, não é? Mas eu sei. E nesse dia teve um fato, político, o Lula foi lá assistir e foi vaiado no Morumbi porque ele se disse na infância ser torcedor do Vasco, que era um time nacional. Antes do Vasco viver essa crise danada, era o time carioca mais popular no Brasil inteiro, né? Mas só para me lembrar desse fato histórico... É muito gentil, professor, estou muito agradecido. Professor Moisés, pegando o gancho de que tanto da professora Luana como do professor Prando, e colocando essa questão de 2026, o presidente Lula foi candidato em 1989, chegou ao segundo turno. Em 1984, 94, 98, não teve segundo turno, mas foi o segundo colocado nas duas eleições. E no 98 quase teve até um segundo turno, em certo momento. Em 2002, ele vence a eleição. Em 2006, vence a eleição. Em 2010, quem vence é ele. Em 2014 também. Em 2018, da prisão, indica um candidato que chega ao segundo turno. Em 2022 ele vence 9 eleições. Não há nenhum caso no presidencialismo no mundo democrático igual ao do Lula, nem no Brasil e nem no mundo. Gostemos ou não, a questão não é no campo analítico, você que nos acompanha, que o pessoal fica sempre muito tenso. Na universidade, no estudo acadêmico, você tem que se distanciar do seu objeto. O que você pensa a priori, etc., são outros 500. É ter no diálogo entre você e o seu objeto, é que você vai lançar suas hipóteses e ver se elas se comprovam ou não. Nós temos que ter uma distância em relação ao que nós estamos estudando. Eu até fiz esse exercício quando eu escrevi sobre o governo Fernando Collor, e foi muito bom, porque você entende como se eu fosse um estrangeiro, nunca tivesse visto ele e todo aquele momento histórico aqui no Brasil. Professor Moisés, como é que fica o ano de 26, já que claro que é um ano eleitoral, mas sempre se fala no Brasil em presidência da República, como se o resto não existisse. Como é que o senhor vê esse ano de 26, especialmente a questão da presidência da República, mas não só? Boa noite, professor Vila, colegas, Luana, o Rodrigo.
Eu queria colocar a questão, Vila, num outro plano do debate, que é o seguinte: eu acho que quando nós olhamos a experiência da Nova República, pelo menos da Nova República para cá, né, nós tivemos 30 anos, digamos assim, de disputa política muito, muito importante eu diria, entre duas tentativas de levar a termo a herança de natureza social-democrática da Constituição de 88. A Constituição de 88 ela aponta numa direção muito de uma vitalidade, né, social-democrática. E a disputa era entre o PT e o PSDB, apesar de grandes, digamos assim, discussões, debates, havia um respeito mútuo no modo como esses dois competidores levavam a disputa eleitoral. Eu acho que nós estamos vivendo no Brasil, de um ponto de vista histórico mais longo, e você, historiador, pode interpretar bem isso, nós estamos vivendo um período histórico de uma transição, no sentido de que a direita, que com o fim do golpe de Estado, do regime militar, tinha ficado, de certa maneira, recolhida, porque a força, o impacto era muito grande das forças democráticas, e a direita tinha uma certa vergonha de se constituir com clareza. Agora, ao contrário, não é? O cenário político brasileiro começa a ter uma direita permanente que disputa com as forças progressistas, não só com a esquerda, disputa inclusive com os democratas, não é? Com a área das forças democráticas, que valoriza direitos humanos, valoriza o avanço da democracia, valoriza uma retomada da economia no sentido de melhorar a vida comum das pessoas, não é? A direita disputa isso de uma maneira muito atroz, muito pesada, não é? E, de certa forma, isso está colocado para a conjuntura eleitoral que vai ocorrer em 2026. Quer dizer, as forças representando essa direita ganharam a eleição de 2018, depois o Bolsonaro e o seu apoio perderam poder, e a grande questão deles agora é voltar ao poder, a qualquer custo, como dizia o professor Rodrigo, né? em relação a alguns dos... Eu acho que isso é interessante, porque é um modo de estabilizar no Brasil, né, com clareza, linhas políticas mais profundas e que, num certo sentido, remetem para a possibilidade, né, de projetos mais significativos. A direita, embora tenha posições muito conservadoras em relação a uma série de coisas, não tem com muita clareza, um projeto econômico que você possa dizer que inova, não é? E a esquerda ficou, de certa maneira, em alguma das teses anteriores, que vem do período da Nova República, não é? E compensações a mudanças que ocorreram, e entrou em algumas áreas sociais que permitiu melhorar a vida das pessoas, ou pelo menos melhorar o consumo da população mais pobre do país, né? De uma participação no consumo. Eu acho que, então, em 2026, essas posições mais, digamos, que organizam o pensamento e organizam os projetos, vão estar em grande disputa. O Rodrigo mencionou uma coisa muito importante. A extrema-direita hoje foca fundamentalmente a ideia de que é preciso ter maioria no Senado para, com isso, não apenas fazer o impeachment de alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas mexer na Constituição. As pessoas comuns que nos ouvem, né, talvez não tenham suficiente informação para entender o que significa isso e a implicação que isso pode ter. Mexer na Constituição pode representar, nesse momento, atrasar, fazer um retrocesso em relação a aspectos muito importantes que foram de conquistas democráticas, né? Então, eu vejo essa transição, nesse sentido, está se tornando permanente na vida política do país,
uma opção conservadora e que, em alguns graus, vai para um extremo, como nós vimos nas políticas de segurança. Veja que não só essa mega operação que ocorreu no Rio de Janeiro algum tempo, algumas semanas atrás, mas também o que já tinha ocorrido em São Paulo, aqui na área da Baixada Santista, uma política administrada, não é, pelo governador Castro do Rio e aqui em São Paulo pelo Tarcísio, que se assemelha em alguns aspectos àquela política mais radical adotada, por exemplo, num país como El Salvador, em que todos os direitos, de alguma maneira, foram derrubados. E o presidente tem muito prestígio, porque, num certo sentido, controlou o crime de tal modo que não tem... as pessoas não foram sequer julgadas e, algumas vezes, foram mortas nos cárceres, né? Então, eu penso que esse debate que leva a questões tão fundamentais vai estar muito presente na campanha de 2026, né? E essa ideia, essa noção de que é preciso fazer maioria, no caso da extrema-direita, no Senado, ela tem um objetivo claro. Não é apenas defender a anistia do Bolsonaro, não é apenas defender, é modificar alguns aspectos do modo como nós conseguimos fazer avançar a democracia no Brasil. Ela não está inteiramente consolidada, mas ela avançou muito. E mesmo em outros programas que nós participamos com você, críticas que nós fizemos ao Supremo Tribunal Federal não retira em nada a importância da Suprema Corte, que, todavia, com uma maioria no Senado da extrema-direita, pode estar em questão, não é? Então, eu penso que essa transição que eu vejo é do estabelecimento de uma maneira mais permanente no Brasil, de uma força conservadora, que às vezes tem essa radicalidade que nós vimos em alguns casos, e, de certa forma, a necessidade do outro campo, do campo progressista, se renovar. Aqui eu voltaria a programas que você fez, em que eu ouvi o debate e vi colegas, inclusive como os que estão aqui hoje, chamando a atenção para uma coisa muito importante, não é? Embora o eleitorado brasileiro não esteja totalmente polarizado, quer dizer, o eleitorado brasileiro não está dividido só entre a posição de extrema-direita e da esquerda. Há, de certo modo, um conjunto moderado de eleitores que querem uma outra solução. Não é? Significa que será necessário, nessa transição, a emergência, não é, de novas lideranças. Esse é um problema no Brasil muito difícil de resolver, não é? Os partidos não assumem bem essa função de formar líderes, formar novos líderes, abrir as portas para os mais jovens que querem entrar na política e, de alguma maneira, oferecer a possibilidade de uma mudança. Então, esse é um tema que eu penso que será muito central nas eleições de 2026, porque provavelmente, não é, nós vamos ficar de novo divididos entre esses dois polos. Eu não tenho segurança de que haverá tempo e haverá suficiente elementos novos para emergir uma liderança, digamos, de centro democrática, capaz de disputar com os bolsonaristas e com o Lula. Quer dizer, 2026 pode ter essa chance, não é? Mas não está claro, nós não temos suficiente informação ainda para ver emergir nessa transição que eu estou procurando descrever, uma força democrática nova de centro que tenha conteúdo, que tenha capacidade de projetar o país para o futuro e, ao mesmo tempo, enfrentar os dois polos, com a crítica necessária a fazer aos dois polos. O Vila, eu até diria o seguinte, num certo sentido, a crise que nós estamos vivendo é um pouco a crise de paradigmas universal. Quer dizer, nos anos, com a queda do Muro de Berlim, né, um dos paradigmas importantes de mudança e de criação do novo homem, ali, junto com o muro, caiu. E a esquerda ficou um pouco sem, a esquerda mundial, não é? Ficou um pouco sem um novo, digamos assim, um novo rumo, né? Que, em última análise, significa
como conviver com o capitalismo. Não é? Agora, outro paradigma supostamente vencedor, que em algum momento Fukuyama imaginou que o filósofo norte-americano, não é, que era a grande mudança e que a história parava ali porque o liberalismo tinha ganho, não levou em conta que há uma crítica muito forte, há uma crise muito forte em toda a concepção do liberalismo, que vem desde o iluminismo, não é? Que é o tema da representação. Se as pessoas sentem que não estão representadas, sentem que não fazem parte do processo, sentem que são marginalizadas, elas ficam contra a política. E muitas vezes, ao ficarem contra a política, aceitam soluções autoritárias, autocráticas, como nós vimos ocorrer nesses últimos anos, 24, 25, nós vimos emergir esses padrões que não são nada democráticos. Não é? Quer dizer, há um desafio para os democratas e para a sociedade se quiser manter a democracia. Nesse sentido, eu estou tentando concluir o que vocês apresentaram, as três leituras. Só romperemos essa polarização em 2030, ou seja, estamos fadados a mais 4 anos de polarização. E por que só em 2030? Lula não poderá ser candidato à reeleição, o Jair Bolsonaro continuará com seus direitos políticos suspensos e tem uma pena de prisão muito longa, então dificilmente isso ocorrerá. A pena, se for cumprida, até só 2060. Então, em 2030, evidentemente que não poderá ser candidato. Nesse caso, será que, sem esses dois estarem presentes no processo eleitoral, não é aí que a polarização termina? Ou seja, estamos fadados a aguentar mais 4 anos para finalmente sairmos do purgatório, desse momento do inferno, irmos para o purgatório. O paraíso está longe, mas estamos chegando ao purgatório. Será que é isso, que a nossa saída é essa? Porque o Centro Democrático, eu tentando fazer uma síntese, vocês colocaram, não tem condições de eleitoralmente, afinal, quem nos acompanha, a eleição é 4 de outubro, o primeiro turno. A janela partidária, as mudanças, é até ali o início de abril, nos primeiros dias de abril. E o ano passa, portanto, é um primeiro trimestre. É muito difícil que nesse momento apareça uma alternativa fora do que vocês já apresentaram. Então, é esperar 2030? Bom, espero que não, professor. Essa esperança como brasileira, mas também aqui analisando o cenário, eu acho que não é conclusivo. É óbvio que com os dados que nós temos e toda essa aula de história aqui que o professor trouxe também, colocando em perspectiva o que a gente está vivendo, é possível a gente afirmar que é muito difícil, por conta, né, dos números, das figuras que nós temos atualmente, do quão competitivo um candidato precisa ser para conquistar uma eleição nacional como a que a gente vai ter aqui no Brasil. Porém, eu trago um fator, ou alguns fatores que eu acho que podem mudar esse jogo ainda em 2026, entendendo que, primeiro, pegando os números, há um espaço sim, até por conta dessas últimas pesquisas que aprofundaram um pouco mais, desdobraram um pouco mais em camadas como pensa o eleitor, até tendo em vista as mudanças de comportamento que a sociedade viveu nos últimos anos e que na maioria das pesquisas anteriores se capturava, mas talvez não na granularidade que a gente chegou agora. Então, acho que ali há indícios de que se você juntar esse grupo de eleitores que são independentes e uma parcela, vamos considerar que centro-direita, porque é onde a gente tem mais nomes como alternativas e candidaturas. Se você pegar os que estão na direita, mas não são bolsonaristas, e mais esse eleitor que ele é independente ou tá mais no campo moderado, você consegue ter um número competitivo o suficiente para vencer Lula. Apesar das pesquisas da melhoria da aprovação e de todo o cenário que envolve, né, a mudança da posição do governo nos últimos meses. Então, há possibilidade de fazer isso. Porém, a gente precisaria pagar alguns pedágios, né? O campo bolsonarista, ou o grupo bolsonarista, melhor dizendo,
ele está cobrando um preço, né? Como foi colocado em diversos outros debates que nós tivemos aqui, há um preço, e nós vimos as colocações de Flávio Bolsonaro, há um preço por esse contingente de eleitores bolsonaristas. E qual é o preço? A anistia de Bolsonaro. Então, na minha visão, caso um cenário que favoreceria uma eleição mais moderada, ele teria que contar com um pedágio de trazer um pedaço da família Bolsonaro para essa organização, esse acordo, talvez com um acordo de abrandar penas ou até mesmo da própria anistia, como já foi mencionado por alguns pré-candidatos, como o próprio Caiado, né, falou abertamente sobre isso, que daria anistia, que tomaria esse tema como um tema prioritário. A gente sabe que prometer uma coisa, cumprir a outra, mas esse pedágio de alguma forma incluir o eleitor bolsonarista na equação seria necessário para fortalecer essa candidatura mais alinhada ao campo democrático. Agora, a gente pode questionar o quão democrática é uma candidatura que inclua dentro do seu grupo um grupo que é de extrema direita e que, né, o seu líder principal está preso por atentar contra o Estado democrático de direito. Então, há de se questionar isso, mas na minha visão seria talvez uma conjuntura que favoreceria ter uma transição entre o cenário que nós temos hoje para um grupo que se fortaleça dentro do Estado bastante para isolar o bolsonarismo o máximo possível e garantir que a gente consiga ter respiro e espaço para pensar uma agenda nacional. Um outro cenário que eu queria trazer aqui para os meus colegas e você e todos que nos acompanham é o cenário das redes sociais, professor, porque esse fator, né, a sensibilidade do processo eleitoral, ela mudou completamente nos últimos anos. Desde 2018, pelo menos da eleição do Obama para cá, esse fator das redes sociais, ele gerou uma sensibilidade, volatilidade em relação aos fatos políticos que influenciam o cotidiano das pessoas muito maior do que a gente via anteriormente. Então, hoje, por exemplo, um vídeo de um influenciador como o Felca, por exemplo, que aconteceu durante o ano de 2025, conseguiu mobilizar a sociedade inteira para um tipo de crime que acontecia diariamente abaixo dos nossos olhos no cotidiano e não era colocado como prioridade nacional. Vídeos do Nicolas Ferreira em relação ao escândalo do INSS, ou a questão do Pix, que atingiu ali um número avassalador de pessoas com um clique. Então, essa questão das redes sociais, ela pode mudar o jogo se a narrativa for bem encaixada temporalmente, se ela for condizente com aquilo que a sociedade está sentindo, se ela conseguir capturar algum sentimento, ela pode mudar o jogo. Então, um candidato, né, que vem aí só para contribuir no debate, que não esteja pensando, de repente, em ser um nome viável, ele pode, da noite para o dia, se tornar o principal nome e capturar a maior parte desse eleitorado. A própria eleição do Zema, né, no primeiro mandato, foi assim, na sexta-feira ele estava com 9% das intenções de voto, no domingo estava eleito. Então a gente não pode subestimar esse cenário, por isso que eu tento trazer, né, apesar do realismo, trazer um pouco dessas questões que envolvem hoje o processo de decisão política, eleitoral, para que a gente não desconsidere ter sim um espaço ocupado ou de alguma forma aproveitado por lideranças que estão emergindo, principalmente no nível estadual, para uma disputa presidencial que seja democrática, com uma agenda, talvez tenha que pagar alguns pedágios, mas que consiga nos levar a um cenário em 2030 que fortaleça esse processo. Você que está nos acompanhando, nós estamos, os nossos convidados, desenhando as perspectivas, já que estamos no final do ano, para 2026, que é esse ano tão importante das eleições gerais, e vem dos diferentes cenários. Eu passo para o professor Brando. Como o senhor vê, então, as perspectivas político-eleitorais agora de 2026? Bom, eu quero retomar 2022, antes de chegar em 26. Em 2022, nós tivemos de um lado o Bolsonaro, do outro lado o Lula. Duas figuras que têm carisma, e aí eu
estava já pensando no que eu ia falar e acabo que Luana acabou entrando e de maneira muito precisa na questão das redes sociais. Então, assim, você teve em 2022 um clamor por uma candidatura de centro. Teve. Todo mundo pensou que Tebet pudesse uma terceira via. Exato. A grande questão é quando você pega figuras de musculatura política eleitoral como Lula e Bolsonaro, essa musculatura espremeu tanto o centro que o centro não tinha como se viabilizar. Em 2026, a pergunta é: tem condições de uma candidatura ao centro se colocar? Tem. Existe. Porque uma das figuras que tem força e carisma não estará disputando, que é o Bolsonaro. É muito pouco provável que alguém no campo do bolsonarismo consiga eletrizar a sua base como o Bolsonaro conseguia. Ainda que herde, porque eu me lembro muito, senhor Zé Álvaro, quando o Lula terminou o segundo mandato, as pessoas perguntavam assim: mas professor, a Dilma como é que ela vai ter carisma? Eu falei: não, Dilma não terá carisma. Carisma, sociologicamente, não é transferível. Ela vai herdar votos. Ela vai herdar o apoio do Lula, mas carisma não. Então, como eu disse, inclusive, algumas vezes já, a sociedade brasileira, ela é muito personalista. Ela se liga muito na questão política à figura do líder, do político. E por isso que a grande maioria lembra do prefeito, lembra do governador, lembra do presidente, mas não lembra do vereador, do deputado estadual, do deputado federal. Pois bem, as redes sociais, elas têm uma arquitetura que valoriza não a ponderação do centro, não a discussão de um projeto de país, não a tranquilidade como nós estamos aqui discutindo. As redes sociais são arquitetadas para valorizar posições extremistas, porque geram curtidas, likes e compartilhamento. Não à toa, o dicionário de Oxford, né, elege palavras. Já teve pós-verdade, brain rot, e a do ano de 2025, rage bait, quer dizer, isca de ódio. Por quê? Porque quando você pega alguma coisa que lida essencialmente com sentimentos, raiva, angústia, frustração, medo, e aí eu quero capturar também a fala do senhor Zé Álvaro. Quando a questão da representação, portanto, que o eleitor não se sente representado, ele se coloca numa posição defensiva e de ataque às instituições, à política e aos políticos. Então a gente tem que pensar num cenário de 2026 que nós temos até este momento uma candidatura colocada, clara, evidente, que é de quem vai buscar a reeleição. E de fato, professor Vila, eu não consigo encontrar paralelo na história política mundial de uma figura como Lula, que tem esta presença tão forte como teve Lula de 1989 a 2026, se considerando o ano eleitoral. Agora, a ausência de Bolsonaro e de alguém que neste campo político não tem a mesma força pode significar um arrefecimento da polarização e a possibilidade de, nas fímbrias da política, surgir uma liderança mais moderada e que consiga capturar este cansaço que uma parcela do eleitorado sente do lulopetismo e do bolsonarismo. Eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não. Eu gosto muito do Malan, que eu acho que ele foi muito lapidar numa frase dele, que no Brasil até o passado é incerto. Se o passado é incerto, eu quero pensar o futuro. É difícil, mas existe a possibilidade. Mas para isso, esta liderança tem que verbalizar. E líder tem qualidades técnicas, intelectuais, políticas e morais. Liderar é muito mais difícil do que chefiar. E eu estou aqui falando de um livro do meu querido professor e amigo Marco Aurélio Nogueira, né, que escreveu livros em defesa da política, e ele vai liderar é apontar e seguir junto. A gente tem pouco isso. A gente tem quem mande. O político brasileiro gosta do poder, mas muitas vezes do poder com a finalidade em si mesmo. Teve um ex-prefeito de São Paulo, ex-governador, que chegou a dizer que o poder lhe dava orgasmos. Paulo Maluf fez uma afirmação como essa. O poder, ele é meio para um projeto de sociedade, porque a política é uma aposta nas possibilidades concretas de uma vida coletiva melhor.
com mais liberdade, com mais segurança. Então, professor Vila, 2026 eu acho que é um ano de fato complicado e eu não sei se nós vamos superar ainda pela presença do Lula. E talvez sim, a paciência histórica nos indique que só em 2030, não por conta da conjuntura, mas os personagens terão sido superados por conta da idade e a renovação será necessária. Mas para isso precisam lideranças que se comprometam com a democracia, com as leis, com a ética, né? E aí a gente tem que mexer com tudo. A gente tem que mexer com o executivo, com o legislativo e com o judiciário. E aí a coisa complica. Professor Zé Álvaro Moisés, para o senhor, será que estamos tão fadados a esperar 2030 ou já nessa eleição de 2026 já poderemos ter alguma alternativa em relação a essa polarização Lula-Bolsonaro? Eu acho, Vila, que um fenômeno interessante disso que nós vimos discutindo é que tem vários grupos na sociedade brasileira formulando a hipótese de alternativas moderadas de centro democrático. São vários grupos, várias organizações, pessoas. Tem um debate nas redes sociais, em que isso, principalmente no WhatsApp, em que isso aparece, né? Eu acho que, portanto, tem duas coisas que são interessantes de levar em consideração. Como foi dito aqui, e eu me lembro de um programa que a professora Luana chamou atenção para isso, sobre as pesquisas, né? As pesquisas mostram que, potencialmente, você tem uma base eleitoral que poderia constituir essa força alternativa fora da polarização. E se você tem, além desta base que potencial, alguns grupos que, de alguma maneira, se preocupam, querem formular isso, depende do nome, dos nomes, não é? Estão faltando nomes que nessa configuração se entendam como intérpretes de um pensamento mais moderado, mais democrático, e que, digamos, corram o risco, né? Se apareçam e, de alguma maneira, se constituam como essa alternativa. A pergunta de se isso é possível em 2026 é uma pergunta difícil, porque nós estamos ainda muito condicionados, não é, por essa configuração que se formou de 18 para cá. Mas eu acho que o fato de que você tenha vários grupos e que esse debate começa a aparecer praticamente em todas as vezes que as pessoas estão discutindo política com essa perspectiva que você coloca aqui, de entender a possibilidade de desenvolvimento do futuro, já começa a aparecer, não é, esse tema de uma maneira permanente. O que isso quer dizer? Quer dizer que talvez nós estejamos formulando de uma maneira mais consistente, né, esta alternativa que deve, com o tempo, ser capaz de buscar, não é, qual é, digamos assim, a indicação do seu rumo diferencial em relação aos outros dois polos, não é? Isso demanda elaboração, isso demanda muito esforço crítico, muito esforço, não é, no sentido de formulação, porque, num certo sentido, uma perspectiva fora dos polos, mais de centro moderado, democrático, terá que conviver com esta nova modalidade do capitalismo que se desenvolveu desde a globalização para cá. Veja que é uma coisa fundamental no debate, nesse debate político. A democracia sempre avança na direção da igualdade. O capitalismo sempre avança na direção da desigualdade. O aumento da desigualdade que ocorreu com as mudanças que, de certa maneira, não é que a globalização levou, mas que veio junto, não é? E que agora inclui a questão das redes sociais. Num certo sentido, foi muito forte o enfraquecimento do papel do Estado, não é? Em muitas regiões, em muitos países. Eu acho que nós vamos ter que retomar isso.
retomar o papel que tem o Estado, papel fundamental de regulação do capitalismo, se nós quisermos, não é, ter uma alternativa que não seja polar, no sentido de violência ou uma posição que não constrói, como ocorre às vezes na área progressista, não constrói um elemento novo, não é? Nós teremos que ser capazes de enfrentar de novo esse tema. Está lá no velho Marx. O dilema começa lá atrás, não é? Não é a mesma coisa. A sociedade mudou muito e mesmo as mentalidades mudaram. Mas nós vamos ter que enfrentar esse desafio, que é o desafio da elaboração de uma nova perspectiva. Eu acho que sem isto, não é, é difícil que apareça a figura capaz de, não é, corporificar isso que muitas vezes esse agrupamento de eleitores. A professora Luana, em algum dos nossos debates, mencionou algo em torno de 1/3 do eleitorado. Não é pouca coisa, não é? Mas para isso precisamos das figuras. E os que estão nos ouvindo, principalmente os jovens, os das universidades, deveriam entender que esse é o desafio que está posto para eles. Criar uma nova liderança capaz de estar fora da polarização, mas inovando, com capacidade de inovação e de trazer as pessoas comuns para dentro da política. Nós estamos caminhando para o final desse nosso encontro. Qual era o nosso objetivo? Eu acho que nós atingimos na discussão aqui. É traçar perspectivas, já que estamos no final de 2025, para 2026, do que pode ser o ano eleitoral, a discussão de partidos, candidatos. Isso nós vamos saber com detalhes, programas, projetos. Só que eu estou sendo otimista, falar em projetos de país, com esses quadros que nós temos agora, é muito difícil. Mas muitas vezes diz que Deus é brasileiro, pode até correr em 2026. Numa resposta, uma pergunta minha ridícula, eu confesso a vocês que é sim ou não. É possível estar otimista com o ano político de 2026? Ai, Vila. Sim ou não? Porque nós estamos estourando o nosso horário. Sim. Rodrigo? Sim. Professor Apesar de tudo, sim. Isso, então, vamos manter esse nosso otimismo. Eu também acho que é possível, eu acho que sempre com o debate político. Nós nunca na história do Brasil tivemos, por tanto tempo, a cada 2 anos, amplas liberdades democráticas em processo eleitoral. Então, que você mais jovem está vendo, nunca ocorreu. Eu, por exemplo, nunca vi. Grande parte da minha vida eu participei em processos políticos eleitorais que não tinha liberdade, sequer de propaganda no rádio e TV, das pessoas conversarem e assim por diante. Só tinha 2 partidos políticos, foi o bipartidarismo imposto pela ditadura militar, pelo ato complementar número 4 e o complementar número 4 e o AI2, no final de 65. Então esse foi um terror. Então o que nós temos hoje é muito importante, por isso que todos os nossos convidados apontaram que você, cidadão, tenha muito cuidado na hora de votar a escolha. Não falta gente boa, hein? Olha, nós tivemos milhares de candidatos, temos aí dezenas de partidos políticos, e que você escolha a melhor alternativa para deputado estadual, para deputado federal, para o governador do estado, para os 2 senadores, aproveitar e escolher bem, não votar por votar, e para a presidência da República. Nos encontramos proximamente no Visão Crítica. Até lá. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.